Eu sei que muitas pessoas estão perguntando, poxa, cadê o pastor Júlio e tal? Primeiramente, meus irmãos, eu sou um homem muito decisivo, sabe, nas coisas espirituais. Quando nós estamos ligados com Deus, nós temos a coerência e a correção de se colocar como porta-voz de Deus. Mas quando nós estamos deixando um pouquinho de Deus de lado, para resolver problemas pessoais, deixamos também essa ligação ocorrer de forma errada. Então aí o homem falará em meu espírito. Então quando nós estamos ligados com Deus, o espírito fala. Mas quando o homem está ligado com ele mesmo, ele é pobre, miserável. A Bíblia diz que não há um justo sequer e não há um santo sequer na terra. A Bíblia fala que nós somos justificados pela fé em Cristo. E se somos santificados pelo seu sangue. Bom, estou com a voz embargada ainda, não melhorei. Muitas pessoas perguntando no e-mail, melhorou? Eu falei, não, me deram já mel, cebola, enfim. Eu só queria, estava aqui para dar uma... Deixa eu comer aquelas lasanhas de forno. Estava comendo aqui. E aí eu tenho certeza que o que vai ser falado aqui, rápido, né? Quero deixar bem claro que vou resumir o máximo possível do que eu ouvi. Bom, a difícil salvação. Não é fácil, né? Jesus começa no Monte das Oliveiras. Aqueles homens estavam todos ali seguindo Jesus a tarde inteira. Chegou a noite, Jesus senta no Monte das Oliveiras e começa. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus começa a falar do céu, o primeiro ato que ele fala do céu é sobre alguns argumentos, ou seja, algumas etapas que o ser humano deve se concluir dentro dele. Amar, pacificar, se dar, se doar. E Jesus começa a falar sobre isso. O primeiro sinal que ele fala sobre essa porta tão estreita. No livro de Mateus, ele já se fala sobre a porta estreita, que não é qualquer um que entra. Ele diz assim, muitos passarão pelaquela porta larga, mas poucos passarão por essa daqui, porque o caminho é apertado e estreito também é. Então começa agora uma separação. Jesus fala assim, eu tenho o céu, mas o que eu tenho, se o cálice que você quer sentar do meu lado, tome o cálice que eu vou tomar. Lembra que Jesus falou do Tiago e João? Então, esse detalhe maior é Jesus falando assim, não é fácil. Nem todos vão conseguir. Em Apocalipse ele começa a declarar, dizendo, aquele que venceu. Ele falou em singular, ele não fala em plural. Aquele, ou seja, parece que é uma pessoa, uma só. Aquele. Escreverei o nome na coluna do meu pai. Enfim, vocês têm noção do que é salvação? Imagina que todos nós já estamos condenados. Nós nascemos para ser condenados. Se você tem uma ideia que tem pessoas que nascem para ir para o inferno, que não vão ser salvos, mesmo se... Não, porque a Bíblia fala que do mesmo barro faz barro para honra e para desonra. Tem muitas pessoas que vão morrer sem Jesus e vai para o inferno direto, ou seja, morreu para ser condenado. Então você vê, por isso que existem os escolhidos e os eleitos. Agora você vê, nós vamos para o inferno, todos vão. É como se fosse assim, o mundo já estava condenado, todo mundo, Deus já condenou todo mundo. Então, o mundo já estava no alicerce das suas gezemas para a sua condenação. Aí o que acontece? Aí Deus ele olha, tem misericórdia e vê só alguns pequeninos. Então ele começa a dar uma etapa, um desafio. Olha, se vocês seguirem essa palavra, ponto a ponto, risca a risca, vocês podem me ver na glória. Mas se não conseguir 9% ou 9,9%, vocês ficarão. Jesus disse, aquele que deixar um ponto, uma vírgula nessa palavra, não se salvará. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, e a Bíblia quer dizer, que todos nós já saímos para a condenação. Toda criança que nasce, já nasce condenada. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que se refere a tudo isso? Vocês acham que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nós declaramos já condenados. Agora é hora de nós assumir um papel duro e árduo. Vocês acham que aqueles mandamentos que estão ali é fácil para qualquer um colocar em risca? Não é. Você vê a irmã no ciclo de oração abrindo o culto, ela orando, ela expulsando o demônio, mas você vê um detalhe que ela erra, ela já não entra. Então assim, por isso que eu coloquei esse tema, a difícil salvação. A Bíblia menciona também uma certa feita que Jesus ele começa a dizer assim, olha,
é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Porque por a pessoa ter riqueza, ela se destrói. O apóstolo Paulo fala que muitos pregam até por isso, por riqueza. E aí Jesus falou assim, é um perigo ter riqueza. Até mesmo a riqueza, a abundância, é um perigo ter. Então, é minucioso demais entrar naquele lugar. Eu não sei se eu vou entrar mesmo. Eu digo para vocês, eu não vou falar aqui que eu vou entrar, não. Eu não sei. Eu digo para vocês, estou me esforçando. Eu pergunto agora para você, você vai entrar? Aí você fala, ô Glória, vou. Não vai, não é assim não. Glória, preto, eu vou entrar. Não é assim não, meu amigo. Não é dessa forma bagunçado não. Irmãos, existe uma coisa que significa assim, ó, que significa mãos do oleiro. Você tem noção do que é passar na mão de Deus? E aí Deus moldar você e ainda você passar pelo fogo, porque vem da molda do barro e passa pelo fogo. Esse fogo aí, que é o batismo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o homem foi feito do barro, argila e água. Então, Deus foi lá e moldou o homem. Quando se fala do oleiro, o barro precisa ser feito, ou seja, o corpo do homem. Então o oleiro pega e faz o vaso. O vaso é o homem. Mas o homem, ele tem o primeiro nascimento. Mas ele vem pelo batismo do Espírito, que é do fogo. O vaso vai para o fogo e se trincar, não serve para nada. Aí que é o problema. Se o vaso trincar, acabou. Paulo disse, olha, será que todos vão passar pela prova do fogo? E se ficar, essa é de Deus, se não ficar. Então, meus irmãos, é as provas que vêm, é Deus se tentando. O quê? Deus tentando você. Deus envia, meus irmãos, tribulações, envia próximo, e fica analisando, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ela vai fazer. O próprio Deus nos testando, ver se realmente nós somos aptos para estar com ele na eternidade e na glória. Não é fácil. Vocês acham que eu faço para o céu? Não é, meu irmão, não é. Nunca será. Nunca será. Nunca será. Se você pegar os manuscritos, todos. Gente, presta atenção. No Velho Testamento e o Novo é uma complexidade diferenciada. No Velho Testamento, se pegasse alguém em adultério no ato, morria apedrejado. Beleza. É uma coisa mais rude. Mas no Novo, se você cobiçar, você já pecou. Então a graça, ela não tem a pedrada na cabeça, mas tem a condenação no coração. Tem a condenação. Essa é a diferença. Então você adulterava pelo corpo, hoje você adultera pelo olho. Então, se você for pegar bem, não é qualquer um que sobe. Se você olhar, você gozou. Gozei com ela. Já gozou. Olhou, gozou. Não tem essa. A Bíblia fala, já deitou. Mas não deitei, Senhor. Eu não abençoou. Para Deus já deitou. Então você vê que as coisas são minuciosas. É minuciosa. Eu achei aquele homem lindo. Já gozou com ele faz tempo. Não precisa ter o consumo. Aí vem o outro ato de não ação, tampouco também essa aproximação presencial e também a ação ação coletiva do ato, como se fosse essa daqui que eu vou falar. Magoou o irmão já homicida. Mas os ladrão matou o matador. Você também mata. Então se você magoou um irmão, você vai no inferno junto com os caras Marcola, com muitos caras. Se morrer não se converter, claro. Todos esses caras que matou muita gente. Você vai do mesmo jeito. Mas o que esse cara tá fazendo ali? Eu não matei ninguém. Você matou seu irmão da igreja. Você matou seu pastor. Você matou sua mãe. Vocês estão entendendo? A difícil salvação? A difícil salvação. Se você magoou uma pessoa, você assassinou ela. Vocês têm noção disso? E também a Bíblia fala assim, aquele que tem pecado é filho do diabo. Porque o diabo peca de princípio. O que está dizendo aí? Ele começa a dizer assim, existem os pecadores justificados pela graça. Então esses são levantados por Deus pela sua misericórdia e amplitude do sangue de Cristo. O seu sangue é um sinete e uma aliança para com todos os homens, que faz o homem reconciliar com Deus através dessa nova aliança. Essa nova aliança, ela não é metálica, ela não é sacrifício de animais, ela é um sangue. Esse sangue é eterno. Então,
todos os pecadores que tiveram acesso a essa aliança, eles não são chamados de pecadores, eles são chamados de justificados. E aí está falando assim, o homem, o justificado, que consegue ainda ter um pecado, ele não se torna mais da luz. A Bíblia diz em João, diz, ele estava conosco, mas não era nosso. Então, esse justificado que peca já é filho do diabo. E muitas pessoas, vocês veem saindo, batismo, não voltam mais por causa disso, porque é uma separação muito rude. Eu sabia, e o que eu fiz? Apóstolo, posso mais devagar? Como está? Vocês estão aprendendo? Vocês estão aprendendo aí? Então, assim, não é fácil para mim, não vai ser fácil para você, tá? Não vai ser fácil. Não vai. As coisas é muito sério e dá medo. Tipo assim, às vezes a gente tá aqui, tipo assim, a gente esquece da morte. Vamos aqui, a gente fala, morrer não. A gente nunca pensa que vai morrer. Nós pegamos assim, vou ficar sem comer, não tem problema não. Vou atravessar aquela rua, vou chegar no mercado e já volto, mãe. Você tem certeza? Você tem certeza que você vai voltar? Então, esse detalhe da morte é muito assustador. Porque é uma cortina de surpresa. É uma fila, todos estão na fila. É isso que eu estou te falando para vocês. Todos vão morrer. Agora, que dia? Imagina que o meu vai ser semana que vem. Eu não sei. Você amanhã. Amanhã, pensa no negócio. Amanhã será minha morte decretada no céu. Vocês imaginaram isso? Vocês já imaginaram? E essa é a questão mais absoluta certeza da morte. Aí brigamos. Sei lá, é meu, não, é meu. Isso daqui é meu, é meu. Esse boné aqui é meu, não. Essa casa aqui é minha, pode ir embora. Eu comprei, eu que trabalhei. Trabalhou 60 anos, vou fazer a casa, mas vai morrer, vai ficar com o filho. Esse ministério é meu ministério, vou enganar o povo mesmo, tô nem aí não. Manda pix aí, poucas. Vai, curte muito. A Bíblia fala, curte, jovens, vamos lá, faça o que vocês quiserem, mas saiba que é um preço muito caro pelas escolhas da sua juventude. Então, a salvação é difícil. E o mais impacto que nós fazemos de obras, sabe o que a Bíblia fala? Deus olha para a terra e fala assim, pastor Júlio, dando comida para os mendigos, levando para a clínica. Sabe o que Deus fala? Não passa como trapo de imundícia. Não passa. Podre. Tudo que eu estou fazendo é podre para Deus. Cheira mal ainda. Então, olha, para ter esse acesso a Deus, temos que lutar. E muito. Vocês viram como Deus ele está com ódio do ser humano, ele tem esse apetrecho de separação, que mesmo se fazendo certo, ele fala, olha, meus irmãos, olha a raiva de Deus para com o ser humano. Você fazendo a obra de justiça, ele falando que está cheirando mal. Então, pra vocês terem uma ideia, que as coisas, meus irmãos, as coisas não são fáceis. Está chegando cada dia mais difícil. Os homens estão mais às vezes ingratos. Irmãos, é morte, homicídio por tudo quanto é lado. O negócio está estreito. A terra está indo embora. Tudo isso aqui vai... É como se fosse assim, ela esperando a sua condenação. Já está condenada, mas agora o veredito final. E o que a terra está fazendo? A terra não tem alegria. Você pode ver. Os pássaros perderam até a canção. Parece que nós olhamos de manhã, aquela árvore bonita, aquele broto roxo, não tem mais sentido. Tudo está perdendo o seu valor. Tudo está perdendo o brilho. É como o sol. O sol, ele traz a vida. Por quê? Porque à noite a árvore não tem cor. Os passarinhos somem. As flores não têm cores. O oceano não tem vida. Mas o sol vai lá e pinta tudo. Ele entra e pinta tudo. É isso que a Bíblia fala, que o Senhor é o sol da justiça. Por quê? Porque em meio da justiça, ele brilha a justiça através da luz que vem às trevas pela sua injustiça. Agora, o problema maior não é esse. O problema maior, o problema pior do que existe, é a falta de amor. Quando o apóstolo Paulo começa a falar, eu tenho um dom de expulsar demônio aqui. Eu tenho um dom aqui que eu ressuscitei aquele menino que caiu meia-noite, caiu no chão, e foi eu. Mas eu tenho um dom aqui, que se vocês não tiverem, ele começa o 1 Coríntios 13. Oh, meu Deus, oh, palavra.
Se consigo dar tempo. Meu Deus, que... Olha só. Eu acho que eu não vou conseguir pegar. Ele começa em 1 Coríntios 13. Ele começa a dizer que o amor é acima de qualquer dom. Ele começa a dizer que até a separação do amor faz com que os dons não valeriam de nada. E ele começa Paulo a dizer que no final, que permanece três: a fé, a esperança e o amor. E mais acima de todos esses é o amor. Agora, me fala uma coisa. Quem hoje ama? Temos dons, temos curas, mas não é, irmãos. O amor não é, irmão, Pai do Senhor, que é onde é real, não é isso. Amor não é isso, não. Amor é ser sincero. Amor é quando alguém cair, você chorar por ele. E chorar igual criança. Muitos corações não sabem o que é amor. Jesus começa a chorar por amor de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que muitos profetas, ele começa a chorar, porque ele amava Jerusalém. Então, o que eu quero dizer para vocês, do fundo do meu coração, que essa salvação, talvez eu não consiga. Talvez você não consiga. E eu digo para vocês, por isso que a luta está aí. Quem está santo, santifica ainda. Quem está sujo, sujo mais ainda. O que ele quiser. Final. Tempo do fim. Então eu peço que os irmãos dobre atenção nisso aí. Não sei se você vai estar comigo até o final de ano, ou eu vou estar com vocês. Não sabemos se nós vamos estar mais 2 dias juntos. Tudo vai passar. Tudo acaba. Tudo acaba. Tudo acaba. Só deixar uma pauta de observação. Quem estava no culto em Minas, viu esse culto, eu chamei uma irmã Celina e falei, a senhora vai, Deus vai te levar a senhora. Quem lembra? O senhor falou assim, fala para ela que eu estou levando ela embora. Disse, quem lembra desse dia? Eu falei, Celina, vem aqui na frente. O senhor vai te levar embora. Vocês lembram? Quem que lembra aí? Muita gente lembra. Quando acabou o culto, a Celina disse, meu pastor, meu Deus, sério, quando vai ser? Eu olhei para ela assim e disse, fique em paz. Passou-se 2 meses que ela pegou Covid e eu fui a última pessoa a falar com ela antes da sua morte. Ela me ligou, ela estava entubada e ela olhou para mim e eu falei para ela, Celina, como está a sua vida com Deus? E eu sabia que ela ia morrer, naquele momento. A revelação foi para mim e Deus falou, agora ela vai. E foi na hora que eu falei, Natan, deixa eu falar com a Celina urgente aí. O Natan pegou, ligou de vídeo, ela assim na máquina, claro que o celular estava assim, toda inchada. Ela falou, ela falou assim, meu pastor, eu tenho que voltar para fazer aqueles patos pro senhor. Ela me amava, gente. Nossa, pensa numa senhora maravilhosa. Ela não podia me ver mesmo, não podia me ver. Trazia pato, fazia. Nossa, ai, que mulher maravilhosa. E aí foi que eu olhei para ela e disse, está preparada? Está preparada? E ela disse, por que, pastor, você vai falar isso? Não, nada. A senhora está bem com Deus? E ela de novo, por que o senhor está perguntando? E eu fui visitá-la, pessoalmente depois. 3 horas da manhã eu estava no hospital. Eu olhei para ela e disse, obrigado por tudo que você fez por mim. Tudo. Você me tratou como filho. E eu comecei a chorar, porque eu sabia que ela ia embora. Mas ela não sabia. Ela achou que ia voltar. Ela falou, não, pastor, quando assim que eu voltar, eu vou fazer um pudim pro senhor. Eu falei, peço a Deus que volte, mas eu acredito que a senhora não volte mais, não. E ela chorou. O médico mandou embora, ela saiu do hospital. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, Serena, você não volta mais. Ela, não, pastor, eu vou voltar sim. Foi um prazer conhecer a senhora na terra. E saí cabisbaixo. O Natan falou, por que você está chorando? Você não volta mais não. E aí eu comecei a chorar no corredor. Não como se fosse hoje. Chorar. Aí ela passou com a máquina, eles levaram ela no canto lá. Eu tinha um pezinho dela que virou assim. Eu perguntei a Deus, como a vida é nada. As pessoas passam na nossa frente com uma página, uma folha. Como se fosse assim, ó, virar. Uma
escolha. A vida não é nada. Não é nada. E mais interessante que você não sabe a hora. Você desconhece essa hora. Estou me emocionado aqui. Porque não foi fácil cuidar daquela alma. Ela é universal. Ela foi curada na igreja. Comecei a ensinar a doutrina para ela. Então eu quero dizer a vocês. Dá medo ou não dá? Dá medo. Sabia que um piscar de olho acabou tudo. Acabou as brigas com tudo. Acabou o apartamento. Acabou tudo, gente. Pelo amor de Deus. Acorde. Peraí, deixa eu ver no cantinho pra você. Ó. Presta bem atenção. Vocês estão vendo aí, ó. Ali, ó. Ó, ele passa carro. Todo dia. Eu fico aqui. Porque eu moro sozinho, então a solidão. A única pessoa que eu converso é a lua e as estrelas. Eu fico assim, ô lua, cadê você? Tá ausente hoje, hein? Sumiu. Estrelas estão atrás das nuvens aí. Tá escondidinha. Então eu fico ali vendo, né? Vendo os carros passarem. E eu vejo que as pessoas que vai, muitas não vão voltar. Pessoas que saem de casa, como esse motoqueiro aqui, ó, não sabe se vai voltar embora. Não sabe, não tem nenhuma confirmação da sua volta. Então você, por exemplo, que vai trabalhar amanhã, vocês não têm confirmação da sua volta. Irmãos, é algo assustador, mas se vocês parar... Quem está entendendo o que eu estou falando? Se vocês parar para pensar a vida, ela é louca. É assustadora. Você fala, não, eu estou na academia. O médico falou que meu coração está 100%. Você morre atropelado. Dá medo viver. Viver dá medo. Uma vez eu falei para vocês, é perigo viver. É muito perigoso. Tô tranquilo, né? Eu posso falar que eu vou ali, mas e aí? Muitos foram e não voltou. Acorda pra realidade, gente. É isso que vocês têm que acordar. Vocês vão morrer. Vocês têm que pensar nisso. Vai acabar, gente. Só que não é eterno, não. Vai acabar. Você vai ter um lugar lá com seu caixão, com sua mãozinha no peito, sua carne apodrecendo. Acabou. Vai vir outro. Meus filhos vão estar aí. Meu pai morreu. O pai Júlio. O Júlio César. E o Abner vai estar aí, vai fazer filho. E aí vai embora. Outra geração vai chegar. Perigoso demais viver, meu. Isso aqui é perigoso, de verdade. É perigoso viver. Eu falo pra vocês, é perigoso viver. Porque cada minuto aqui, ó, é tempo de você mostrar pra Deus que essa porcaria tudo vai embora, gente. Isso aqui vai ser destruído, gente. Acorda, mas acorda pra vida, pelo amor de Deus. Isso aqui vai acabar. Não fica pensando que você vai reinar 300 milhões. Vai acabar isso aqui. Isso uma hora vai acabar. Se vocês soubessem o perigo que nós estamos vivendo. Eu, por exemplo, estou com essa tosse já faz 3 semanas, 3 meses. Não, ao todo faz mais de 4 anos. Mas olha, ela vai e volta. O dia que o médico falou para mim, ó, você tem um tumor, eu acho, no pulmão. E ele não é benigno, não. Eu fiz coisa, e achou um negócio muito, sabe, tipo uma bola no meu pulmão. E o médico falou assim pra mim, olha, você é evangélico? Eu falei, sou pastor. Falei, Deus é na tua vida, hein? Porque isso aqui nasceu e já está se desintegrando sozinho. Mas a gente vai sentir muito aí nessa tosse, ela vai voltar. Gente, era algo surreal, era como se fosse uma coisa negra. Aí ele falou assim, ó, se isso espalhar, pode despedir da mamãe. Eu falei, minha mãe já morreu. Então, se você for analisar bem, quem tem me guardado? Quem tem guardado você? Não é porque vocês merecem. Ele está dando um tempo para você provar para ele que você o ama. Mas chega uma hora que ele vai falar, acabou. As moedas e as fichas acabaram. É hora de você deitar para a eternidade. Então, irmãos, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Isso aqui vai passar. E seus prazeres também, como a Bíblia diz, as consciências da carne passarão também. Mas quem tem o Senhor permanecerá para sempre.
como frigor no firmamento, sempre eternamente. Eu, às vezes eu sinto falta, né? 6 meses sem ver meus filhos, até o dia dos pais deles. Esse negócio de festa junina, eu tava lá. Então, assim, o que faz a mãe dos meus filhos ser tão cruel? Tá matando os filhos, tá fazendo com que os filhos não nasçam de um pai tão legal que eu sou, tô sofrendo tanto, mas tanto. E aí eu tava hoje pensando, aí veio essa palavra. Um dia, todos prestarão conta. Irmãos, essa semana não foi muito boa pra mim, não. Eu fui pro fórum, eu ganhei intuito de um crime, e veio outro crime por cima de mim. E esse daí, que foi condenado, o juiz tirou minha carteirinha e me deu 800 horas de trabalho. Então, eu tenho que trabalhar 800 horas. Imagina. Mas, amanhã é segunda-feira. Pergunta por que eu tenho medo de segunda-feira. Não medo. Eu fico meio apreensivo com segunda-feira. Perguntei, por quê? É sério. A minha vida como que tá? Fica vendo. Pergunte por quê. Porque a polícia pode vir me prender aqui algemado. Era pensão. Então, amanhã é segunda. Toda segunda-feira eu fico olhando pra aquela porta. Aí quando toca, meu Deus, se tocar a campainha, eles vão vir buscar. Então, tipo assim, eu vou ser preso a qualquer momento. Então, tipo, ficar 6 meses na cadeia. Então imagina como eu tô aqui. Tô já procurando alguém pra cuidar do apartamento, fazendo as coisas que tem que fazer. Né? Nas roupas, quem vai cuidar daqui, quem vai me ajudar. Então eu vou ser preso a qualquer momento. Então, tipo assim, eu já sei disso. Eu já sei. Camila não teve misericórdia. Ela não sabe o que eu tô passando. Então mas também, mas todo o dinheiro que eu peguei da chácara eu jogava na obra. Então, acabei deixando meus filhos, que não tinha como. Era da igreja. Eu falei, não tem condição a igreja pagar a pensão, isso não existe. É da igreja, vai ser investido na igreja. Mas enfim. Então eu vou ser preso a qualquer momento, passar o dia dos pais na cadeia. Isso o que, né? Mas eu não tô com medo não, por isso a minha naturalidade aqui. Mas eu tô avisando vocês já que logo eu tô preso. Então, aí depois na internet eu falo, mas a gente paga pensão. Sabe, vocês conhecem a história e é isso, né? Então assim, amanhã, segunda-feira, quem sabe amanhã a prisão chega. Eu vou ficar 6 meses, de 3 a 6 meses na cadeia. Tá tranquilo. Não santo não. A mulher, o homem que vocês casam, ele diz que até a morte separe. É mesmo, coisa séria. Matrimônio, né? Acho que Deus veio olhar na terra e falou assim, matrimônio, até o matrimônio eles estão manchando, se gladiando no matrimônio. Mas é isso, toda segunda-feira é assim. Eu acho que essa semana aqui eu já vou já. Se eu for preso, eu vou estar lá em CDP de Suzano. Suzano, vou estar na inclusão lá. Então é por isso que eu não tenho aparecido fazer live, então. Mas quando eu chego e faço, é para edificação de vocês. Então, meus irmãos, a difícil salvação, ela não é fácil, a salvação é difícil, tá? Mas vocês fiquem bem aí, espero que... Vocês não estão olhando muito vocês, eu estou olhando pra lá e pra cá porque eu tô com o olho ardendo demais, tô olhando muito pouco o telefone. Então, assim, eu quero que vocês fiquem bem. Não olhe para mim se eu sou um canalha. Não. Jesus falou assim, é um leão fariseu, Então ouça, só faz o que ele ouve. Não, é só faça o que ele manda fazer, mas não faça o que ele faz. Só isso. Só fazer o que eu estou mandando. Jesus não faz o que eu estou fazendo. Jesus falou isso. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Espero que tenham uma noite tranquila. É isso. Sou muito feliz, muito grato. Esses dias eu estava passando numa rua. Aí o vendedor chamou assim, você é o pastor Júlio, né? Por isso, eu te acompanho na internet. Legal. Ele disse, 3 caras criminosos da minha família
Foi um prazer te conhecer. Ó, um era traficante, um tinha matado 5 pessoas, um assassino. Tudo criminoso. Falaram o nome dos caras no bairro, os caras tudo na crente hoje atrás da minha vida. E eles vão no altar e falavam, pastor Júlio César, através da vida dele, ainda tá aqui, ó. Saiu das armas, estamos aqui. Né? Então eu acho muito gratificante isso. Porque de tanto que tentaram queimar eu aí na rua ninguém chega pra me falar o canalha, não. Ao contrário. Fala, pastor, esse povo falando de você aí, mano. Eu sou amado pelas crianças, me param na rua, pastor, eu já vi seu canal. Entendeu? Muita gente conhece, tipo assim. Eu fiz com amor. Fiz com amor. O senhor foi Montenho? Não. O senhor foi. Se é necessário passar, a gente passa. Não tem problema. Sou forte. Sempre fui forte. Pelo menos eu tenho meus amigos quando eu acordo. Oi, geladeira, tudo bem com você? São 6 anos morando sozinho. 6 anos você não sabe o que é um barulho de casa. Uma panela, solidão é difícil. Mata. Chama uma hora que eu não sei. Aí eu tenho que sair. Eu vou lá no porteiro, lá conversar com o porteiro. Mas aí ele pode cortar pouco, aí eu tenho que subir porque eu não tenho amigo. Aí fica aqui. Só eu e eu. Mas é isso. Eu desejo para vocês uma ótima noite. Que vocês guardem suas palavras. Porque Jesus ama muito vocês. Ele ama muito vocês. Sério, gente, é verdade. Ele ama muito. Vocês não têm noção. O amor que ele tem por vocês. Ele ama muito, muito. Então ele não quer que vocês se percam. Então sabe o que vocês fazem? Começa amanhã cedo. Ler a Bíblia. Fazer um dia de jejum, proclamar um jejum. Pedir a Deus a direção. Pra vocês não ficarem aqui embaixo. Não ir pro inferno, tá? Pra vocês se salvarem. Eu amo vocês. Espero que vocês fiquem bem. Eu vou ficar bem, mas eu fico em paz que vai dar tudo certo. Só uma notificação antes de vocês ir embora. João 15,16. Não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto. Assim que o vosso fruto permaneça. Então saiba que vocês foram escolhidos pelo amor de Deus. Mas com o objetivo de dar fruto. Senão ele seca. Ele é muito sua figueira. Então dá fruto, bastante fruto. Tá? Seja o orgulho de Jesus. Eu acredito em vocês. Vão conseguir chegar lá no céu. Tá? Só pôr a cabeça no lugar. Se acalmar, vigiar bastante, orar. Que o Espírito Santo encarrega de fazer o resto. Eu, com pouca minha força, declaro a todos uma bênção cada de cada vida. Mas com pouca força eu não vou negar e vou estar aqui preparado vocês. Feliz. Você sabe que eu não peço dinheiro, não é nada disso. Não é dinheiro, não. Quero que vocês irem pro céu, só isso. Falei pra Deus, mesmo que eu não for, que eles vão, deixa eles ir. Isso é amor. Não me repreende, não. É amor que eu tenho para as pessoas. Eu prefiro queimar no lugar deles. Operação louca, né? Sim, eu prefiro queimar no lugar deles, mas leva eles pra você, mãe. Mas quem olhar no sentido, no outro sentido, paralelo de sentimento, vocês vão entender o que eu falei. Deus abençoe vocês. Nós não devemos, de forma alguma, olhar para trás. Vão embora. Não olhe para trás. Só que vai ser destruído. É isso. Um abraço. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. Eu tenho certeza que o Senhor vai conduzir vocês pelo melhor caminho.
tenho certeza. Que você vai conseguir. Você não pode parar, não. Não para, por favor. Em nome de Jesus, não para. Lê mais Bíblia, jejua mais. Mas não pare, vai embora daqui. Vão embora daqui. Vocês conseguem, poxa. Vocês conseguem, pô. Vocês choram por dinheiro, por ganância desse mundo, cara. Você não foi precioso presente a salvação da nossa alma. Como vocês, a Bíblia diz que Deus de paz subirá toda a cidade em glória porque Jesus nosso Senhor. Filipenses 4,19. Fica essa palavra. E eu estou torcendo por vocês, vou estar aqui. Só não pare, por favor. Você promete para mim que não vai parar? Promete? Você promete, gente? Que eu comecei a endireitar o caminho. Vamos endireita, gente. Não vale a pena. Ir pra lá e pra cá não vale a pena. Não vale. Os prazeres, tudo passa. Sexo passa, bebida passa. Tudo vai passar. Não vale a pena, tá bom? Deixa eu dar um abraço pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, no peito, ó. Tô abraçando o celular, tá? E um beijo no rosto. Deus abençoe. Amo vocês. Agora vai lá. Ora e fala obrigado por essa palavra, Senhor. Você usou o pastor Júlio para nos alertar sobre a vida e a morte. E é tão muito difícil essa salvação. Um abraço a todos. Beijo. Até a próxima. Se ainda existe, a próxima. Paz.